Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe grandemente, Deus te ilumine. Se você já é inscrito no meu canal, parabéns. Se você não é inscrito, te convido para que você possa se inscrever. Também acessar aí as notificações, tá? Para que você possa receber aí tudo aquilo que eu postar, tá? Sobre a palavra de Deus. Hoje o vídeo é muito interessante. Hoje eu vou aqui dar uma resposta ao pastor Elias Soares sobre origem e o destino da alma que ele comentou, tá? Eu tenho aqui algumas palavras que ele expressou nesse vídeo, tá? E eu gostaria de refletir e vamos aqui interpretar se aquilo que o Elias Soares falou é uma verdade ou é uma mentira, ok? Então fixe-se no vídeo e vamos dar início à resposta ao pastor Elias. Bom, o pastor Elias falou um pouquinho aqui sobre a visão do pré-existencialismo, ou seja, ele falou um pouquinho sobre a ideia platônica e a ideia dos espíritas, né? A ideia platônica, ele disse, né, que Platão acreditava que a alma era incriada, né? E que o corpo é a prisão da alma. Ok, está correto nesta visão. A visão espírita, ele diz que as almas foram criadas ignorantes por Deus numa eternidade e antes da existência do corpo. Ou seja, essa também está correta, é a visão espírita, né? O espiritismo crê que as almas, né, foram criadas, né, há milhares e bilhões, vamos colocar bilhões de anos, né, e que eles eram ignorantes e sucessivamente eles vão evoluindo. Muito bem. Citar essas duas aplicações ou essas duas vertentes, platônicas e espíritas, e a visão cristã, né? Meus amados, a visão cristã hoje, mais de 90% do mundo religioso, eles pegam a mesma ramificação espírita e também platônica. Porque a maioria dos crentes creem que Deus criou uma alma e que essa alma foi colocada dentro do homem e que essa alma é imortal. Isto é o que o mundo evangélico quase que em geral crê. E também o Elias Soares aponta isso como uma verdade. Será que isso é uma verdade, né? Elias diz que Deus deu a capacidade para o homem criar um ser completo, com corpo, alma e espírito. Isso é uma mentira. Ele cita que Deus criou a primeira alma, né, em Adão e Eva, e depois o homem mesmo passa a criar, porque Deus deu autoridade. E o homem mesmo passa a gerar um ser que tenha alma, corpo e espírito. Ou seja, o homem cria algo que é imortal. Amados, primeiramente, nós temos que entender, né? O que é alma? Será que alma é algo que está dentro do corpo e que quando a pessoa morre sai do corpo? Será que isso é a alma? E o espírito? É a mesma coisa? Um ser que está... é como fosse um vento, um ar, um fantasminha, como muitas pessoas utilizam, que está dentro da pessoa e quando a pessoa morre ela sai? Interessante que ele usou Eclesiastes 12:7 e diz que todas as almas, né, e todo espírito volta a Deus. Meus amados, quando volta a Deus, será que volta a Deus um vento, um ar, um fantasma vai para Deus? Ou esse espírito que volta a Deus é aquilo que Deus soprou nas narinas de Adão e Eva? Ou nas narinas de Adão, inicialmente? O ruach, o ar. Porque a palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos que entender de forma clara que lá na criação, ali está todo o conhecimento de como o homem foi criado. Então o homem foi criado
do pó da terra, Deus soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma. Ser é bem diferente de ter. Então o homem, ele passou a ser uma alma vivente. E a aplicação do pastor Elias diz que esse espírito, vamos colocar assim, eu não sei como expressar tão bem, mas vamos colocar assim, esse Gasparzinho que sai de dentro da pessoa, vai até Deus. Será que é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando o homem morreu, o corpo voltou ao pó. E o ruach volta a Deus. E o ruach nada mais é que o ar. Somente o ar. Não tem nada de espírito, não tem nada de Gasparzinho, não tem nada de um espírito desencarnado indo para o céu. Não. É apenas o ar que volta para o mundo, ou seja, para Deus de uma forma global, porque aqui tudo é de Deus. Então, meu querido, primeiro erro grave em aplicar que esse espírito significa um ser desencarnado que vai para Deus. Não. O que volta a Deus é apenas o ar. Segundo ponto, ele utilizou Mateus 10, 28, para salientar que a alma é imortal. E diz que não temeis aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas qual é a aplicação desse versículo? Aqui diz matar a alma. Se a alma é imortal, esse termo de matar a alma nem deveria estar aqui no versículo. Mas aqui Jesus está aplicando para as pessoas más que querem matar o crente nesta vida. E diz o seguinte: olha, não temam aquele que pode tirar tua vida aqui. Mas não pode tirar a tua vida, que é a alma, a tua vida da eternidade. Ele pode até te matar aqui, mas na eternidade, o direito da tua vida eterna, o malvado, os que perseguem, não pode tirar. Agora Deus pode perecer, destruir, aniquilar tanto este corpo desta vida, como também tirar o teu direito da vida eterna. Então, a explicação desse versículo é muito mais simples do que muitas pessoas querem complicar para criar uma teologia de imortalizar a alma. Segundo ponto interessante. Ele citou aqui 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que Deus o santifica em tudo, espírito, alma e corpo. E ele diz, está vendo? O homem tem espírito, tem corpo e tem alma. Amado, aqui apenas uma explicação que Paulo está dando, num sentido que o corpo, ele não pode ser fora, ele não pode ser tricotomista, mas ele é holística, ou seja, tanto alma, corpo e espírito estão juntos. Mas o que significa isso? Amados, primeiramente, espírito refere-se ao interior da pessoa, a forma espiritual como ele adora a Deus. Nesta visão, o corpo apresenta a mente da pessoa e o corpo como a parte exterior. Então aqui Paulo está mostrando que nada é inseparável. O homem não pode santificar uma coisa e deixar de santificar o outro. Ou seja, santifica a tua mente, tua parte espiritual e também o teu corpo externamente. É só isso que Paulo está frisando aqui. Por quê? Porque Paulo conhecia bem quando Cristo criou lá Adão e Eva, mostrando que o homem, ele é uma alma vivente, mas ele não tem uma alma. Terceiro ponto interessante. Elias diz: nós não acreditamos que a alma morre. Mas por que você não acredita que a alma morre? Porque você, Elias, não quer
aceitar a criação do homem lá em Gênesis. Porque Deus falou, o homem foi criado do pó da terra, Deus soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Mas você e o mundo religioso colocou algo a mais nas escrituras. Colocou que o homem tem uma alma. E Deus falou, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Então, se o homem é uma alma, é óbvio que o homem ou esta alma morre. Por isso que Ezequiel 18,4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Aí te pergunto, a alma morre ou não morre, Elias? Morre. Mas daí você pode me dizer, não, mas aqui se refere à pessoa. A alma pode ser pessoa, a alma pode ser o sangue, a alma pode ser a vida, mas a alma também pode ser a parte imaterial. Opa, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que alma é pessoa, ser vivente. E alma pode ser sangue porque representa a vida, entendeu? Então esse é o conceito que Deus coloca como alma, pessoa viva ou sangue. E que nem ali em Tessalonicenses Deus agrega a alma como a mente da pessoa. Mas 99% de toda a escritura você sempre vai ter a alma como pessoa viva. E em algumas partes você vai ter a alma como sangue. Mas nunca a alma como algo imaterial e imortal. Isso você nunca vai encontrar. Porque a alma é a própria pessoa. Então, meus amigos, o que acontece quando a pessoa morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? O ruach, o ar, volta a Deus? Ou esse espírito que o Elias quer afirmar aqui, que um lugar onde ele quer colocar nas escrituras que não existe? Não, amados. A palavra de Deus diz algo interessante. Que Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10 diz que os mortos nada sabem e sua memória jaz no esquecimento. E que eles não têm planos, não têm projetos, não têm obras, e eles estão descansando no pó da terra. Então, a Bíblia diz que a alma, que a pessoa, quando morre, descansa no pó da terra. Se a Bíblia diz que a pessoa descansa no pó da terra, quem somos nós para dizer que a alma da pessoa sai, vai com Deus, vai para o inferno? Não, meus amados. Alma é a própria pessoa. Mas João, Apocalipse 6, 9 a 11, aonde diz que as almas do que foram mortos clamavam por justiça. Está vendo? A alma clama. Pergunto a vocês, isto é simbólico ou literal? Amados, o que tinha debaixo do altar do santuário terrestre? O que acontecia? No altar acontecia o sacrifício. E ali, o sangue dos animais desciam no altar. Então, simbolicamente, o altar lá do céu, o sangue desses santos clamam, né? Ou a alma, ou o sangue também, derivado da mesma expressão, clamam de forma simbólica, mas não de forma literal. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis 4:10 que o sangue de Caim clama a mim, disse Deus. Você já viu sangue clamando? Não. Mas ali diz que o sangue clama. Então, meus amados, mostrando que isto é parte simbólica. Então, o que nós precisamos entender é que Gênesis 2:7 diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente.
Gênesis 3 e 4, Deus falou, olha, se você não pecar, né, se você comer desse fruto, você vai morrer. Satanás disse, é certo que não morrerás. Ou seja, mesmo que tu viva em pecados, você é imortal, será imortal, Adão. A primeira pregação enganosa da imortalidade da alma iniciou no Jardim do Éden. E hoje é propagado por milhões de cristãos. Então, meus amados, Malaquias 4, 1 a 3 diz que o mal será cortado pela raiz, e não ficará nem raiz e nem ramo. Então o mal, ele vai terminar, porque Deus vai aniquilar a raiz. Quem é a raiz? Satanás. Os ramos, todos os ímpios. E Deus aniquilará a maldade. Se existe uma alma imortal, o mal nunca irá terminar. Os ímpios continuarão a gritar e sofrer por uma eternidade sem fim, tornando Deus um tirano. A alma é a pessoa e a alma morre, senhor Elias. Você deve parar de mentir para as pessoas. Porque lá na criação, Deus mostrou como foi feito a pessoa e o que é a alma. Mostrando que é a pessoa. Quando a pessoa morre, acontece o processo inverso. Ou seja, o corpo volta para a terra, o ar volta para Deus, que é apenas o ar, não tem nada de espírito desencarnado aí, e a pessoa e a alma, que é o conjunto desses dois elementos, morre, porque a pessoa morreu. Por isso, meus amados, que Apocalipse 21, 1 a 4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Então Deus fala, não existirá mais mal. Se existe uma alma imortal, se existe um inferno de tormento eterno, o mal continua. Concorda comigo? Deus fala, não terá mais dor. Se existe um lugar de sofrimento, ali tem dor. Deus fala, não existirá mais nada de maldade. Se existe um lugar de tristeza e horror eterno, existe a maldade. Deus fala, eis que faço nova todas as coisas. Crio novos céus e nova terra. Então, a imortalidade da alma e o inferno e tormento eterno que está vinculado, ele é um dos maiores enganos que Satanás tem. E o pior é que o mundo religioso está pregando isso. E o Elias Soares é uma das pessoas que está enganando os outros dessa falsa teoria satânica. Então, hoje eu te convido para estudar mais as Escrituras e entender que essa tal imortalidade da alma quer colocar que o homem é imortal por si próprio. Que não importa quantos bilhões de anos passa, o homem é imortal. Amados, João diz muito claro que quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então a vida eterna é só para aqueles que têm Jesus Cristo. Pergunto, os ímpios têm Jesus? Eles creram em Jesus? Satanás aceitou Jesus? Não. Então não tem vida eterna. Malaquias 4, 1 a 3 vai se cumprir e Deus vai aniquilar toda a maldade, inclusive Satanás. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa aí iluminar você e que Deus possa te abençoar. Fique na paz em nome de Jesus.